começou como tantas outras descobertas. Em astronomia, não com um flash de luz ou de um anúncio estrondoso, mas com um leve e silencioso sinal, um movimento. Através da escuridão do espaço tão sutil, tão assustadoramente calculado que até o mais sistemas de rastreamento avançados quase perdi. A princípio, pensou-se que pode ser um cometa, depois talvez um asteroide, mas quanto mais procurávamos, mais 3i. Atlas desafiou todos os rótulos que tentei colocar nele. Era muito simétrico demais para ser natural, silencioso demais para estar vivo e controlado demais. Ser uma deriva. Os cientistas se lembraram. Oumuamua, aquela estranha cambalhota. Fragmento de mistério interestelar que passaram pelo nosso sistema solar anos, anteriormente deixando para trás mais perguntas do que respostas. Mas 3 Atlas isso era algo completamente diferente, maior, mais lento, mais inteligente. E agora, graças ao telescópio espacial James Webb, o nosso mais olho poderoso no cosmos, nós temos confirmação de algo profundamente perturbador. 3 Atlas não é apenas semelhante a Oumuamua, é muito mais avançado, muito mais perigoso e possivelmente muito mais consciente. Quando o 3 Atlas foi lançado, catalogado, ficou imediatamente óbvio que aquele não era um visitante comum. Objetos de fora do nosso sistema solar. Sistemas normalmente não passam tão perto de Terra. Eles passam em ângulos vertiginosos sobre caminhos imprevisíveis e depois desaparecem, para sempre no escuro. Mas 3 Atlas movia-se de forma diferente. Não girava em torno de um barril. Pelo espaço, deslizou. A trajetória era estranhamente suave quase, como se tivesse sido pilotado. Seu caminho permitiu que ele passasse por vários dos nossos planetas de maneiras que maximizassem eficiência gravitacional, como se fosse mapear o nosso sistema solar muito antes. A chegada. Só isso já era preocupante. Mas, então quando os astrônomos voltaram atrás em sua própria análise, na origem eles perceberam algo muito mais perturbador. O caminho de 3 Atlas não era apenas improvável, era estatisticamente impossível sem intervenção inteligente. Um corpo rebelde não poderia ter evitado os destroços, campos picos de radiação solar e zonas de colisão planetária com tais elegância. Era como assistir a uma peça de xadrez se move através de um tabuleiro onde cada quadrado era uma ameaça. E, no entanto, dançou perfeitamente como se soubesse. O jogo foi melhor do que nós. Com o James Webb totalmente online, cientistas não perdeu tempo apontando para ele, em direção a 3 Atlas, o que viu à esquerda. Até mesmo os astrônomos mais céticos, sem palavras, primeiro as leituras térmicas. Ao contrário dos cometas ou asteroides, que normalmente emitem calor de forma aleatória. Estoura quando o gelo sublima e a superfície, os materiais reagem à luz solar. Radiação 3M Atlas mostrou uma consistência, padrão rítmico de emissão de calor como um sinal não caótico, não aleatório, mas pulsado medido, espectrografia da Webb. Revelaram materiais nunca antes, visto em qualquer objeto interestelar conhecido. Compostos hiperrefletivos possivelmente, artificial e interno denso, estruturação sugerindo oco, segmentos. Mas o mais assustador de tudo foi uma anomalia fraca recorrente baixa largura de banda, eco de frequência eletromagnética dentro do objeto repetindo a cada 147 segundos idêntico a um conhecido, assinatura de pulsar. No entanto, o objeto não tinha nenhuma fonte de energia interna sem rotação, essential, sem campo magnético. Estava imitando algo ou comunicação. E quando os cientistas cruzaram essas informações, sinal com dados de Oumuamua, eles descobriram algo aterrador. Exatamente a mesma frequência era detectado brevemente uma vez na cauda de Oumuamua, pouco antes de sair do nosso sistema. Só agora. Aquele sinal era mais alto. Quando Oumuamua passou pela Terra em 2017, isso aconteceu silenciosamente, não houve comentários. Cauda sem fonte clara de propulsão. E sua estranha aceleração intrigava especialistas. Tinha formato de charuto girando sem parar como um dardo em câmera lenta. E no entanto movia-se mais rápido que a gravidade. Só isso poderia explicar. Alguns argumentaram que era tecnologia alienígena. Outros insistiram que era uma peculiaridade da física. Mas o debate nunca terminou porque o objeto desapareceu antes que pudéssemos estudá-lo. Mas agora, com 3 atlas oftalmológicos ao alcance, o mistério de Oumuamua chegou voltando correndo. Não porque o objeto se assemelhava a ele, mas porque ele superou em todas as métricas. Maior, mais lento, mais estável e claramente deliberado. Alguns começaram a suspeitar que Oumuamua não era um batedor, era uma sonda. Um dispositivo de reconhecimento passivo. Mas 3 Atlas isso não foi passivo. Isso foi interativo. Isso foi observando-nos enquanto nós o observávamos. Isso era a segunda fase como a diferença entre um sinal de radar e um drone. E se isso é verdade, então devemos perguntar pergunta que ninguém se atreve a dizer em voz alta. O quê? O que vem a seguir, a NASA não confirmou a presença de nenhum extraterrestre. A atividade.
Declarações oficiais permanecem cauteloso, neutro e discreto. Jargão científico, mais independente. Pesquisadores, aqueles que não estão acorrentados por protocolo governamental, tornou-se público com seus medos. Em vazamentos internos, bate-papos uma equipe do espaço europeu. A agência se referiu ao Atlas de Três Olhos como um possível motor da consciência. O que é isso? O que significa exatamente não está claro, mas quando combinado com as imagens mais recentes da web, a teoria assume uma forma horripilante. Layout structural dentro de Três Atlas. Assemelha-se a fractais geométricos recursivos. Padrões que se sabe emergirem complexos. Sistemas como tecido cerebral e quântico. Processadores. É como se o objeto fosse construído não apenas para sobreviver no espaço, mas para reflita sobre isso e o que é ainda mais perturbador, evoluir enquanto se move através da estrela. Sistemas. Imagine uma espaçonave que se torna mais inteligente quanto mais ele observa, que adapta seus próprios materiais, formas e comportamentos baseados no que é encontros não artificiais. Inteligência como a entendemos, mas algo orgânico, sistêmico e potencialmente sensíveis. É isso que nós pode estar enfrentando agora. Não apenas um visitante, mas uma entidade de aprendizagem. E se for aprender conosco, o que isso significa preparar? Justo quando os cientistas acreditavam que mapeou a trajetória futura de Três Atlas Ocular, algo aconteceu que destruiu o frágil consenso, um redirecionamento repentino. Em uma noite clara, telescópios no Chile, e o Havaí registrou 1 minuto, mas mudança de rumo inconfundível e inexplicável, por gravidade, vento solar ou qualquer outro meio conhecido. Força natural, o objeto desviou, ligeiramente fora de seu arco projetado, alinhando-se em vez disso com algo completamente novo. Vetor, aquele que o leva mais perto de plano orbital da Terra. Para alguns era uma falha, mas para os analistas de missão no rede de espaço profundo, a conclusão foi mais alarmante. Três Atlas responderam, seja a nossa presença ou a algo, caso contrário, mas mudou de direção, com o tipo de timing e sutileza que decisão implícita. E essa palavra foi essa decisão que desencadeou a discussão até altas horas da noite. Reuniões de emergência na NASA, ESA e grupos de reflexão privados em todo o mundo. Isso não foi aleatório, foi cirúrgico e confirmou uma possibilidade. Há muito temido, se o Oumuamua fosse passivo, observador, então Três Atlas estão ativamente observando e talvez manobrando. Embora as instituições públicas permanecessem silêncio, um grupo de dados independentes, cientistas e criptógrafos começaram analisando os pulsos eletromagnéticos provenientes do Atlas dos Três Olhos, e utilizando redes neurais profundas treinadas em reconhecimento de padrões multilingües e, através de registros de sinais cósmicos, eles descobriram uma sequência recursiva, não uma mensagem em palavras, mas em proporções. A proporção áurea, a sequência de Fibonacci e número primo, espirais os mesmos códigos que aparecem em vida biológica, formação de galáxias, DNA, sequenciamento e antigo, estruturas arquitetônicas na Terra. Alguns descartaram isso como coincidência, mas o sinal não era constante. Ele mudava com o tempo, reagindo sutilmente à atividade solar, à proximidade planetária e até mesmo às emissões de rádio da Terra. Uma descoberta arrepiante surgiu. Uma breve interrupção no padrão de pulso coincidiu exatamente com o momento em que o telescópio James Webb captou o sinal de Três Atlas no espectro infravermelho. Isso significa que o objeto pode ter detectado que o estávamos observando. Ele sabe que o vemos e respondeu com uma impressão digital matemática que fala uma linguagem mais antiga que a própria fala. Uma linguagem de construção de vida, de design. Não foi apenas a trajetória ou o sinal que aterrorizou os pesquisadores. Foi o que se escondia sob a superfície. A espectroscopia de James Webb detectou tênues traços de moléculas complexas de carbono, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos na camada externa do Atlas de Três Olhos. Esses não são apenas compostos orgânicos. São considerados os blocos de construção da química pré-biótica, precursores de aminoácidos, estruturas de RNA e, em última instância, da própria vida. O que torna essa descoberta tão alarmante é a pureza das moléculas. Ao contrário das misturas caóticas encontradas em cometas primitivos, essas moléculas apresentavam uma estrutura perfeita, sugerindo que foram refinadas ou cultivadas. Alguns teorizaram que poderia ser uma nave-semente, uma antiga portadora de vida, projetada não apenas para explorar, mas para colonizar. E se isso for verdade, então a Terra pode não ser um destino acidental. Poderia ser um alvo não de guerra, não de destruição, mas de assimilação. Um lugar para plantar, observar e eventualmente fundir-se com a Terra. Agora, com 3 visitantes interestelares confirmados, o Oumuamua Boris e o Atlas de Três Olhos, os cientistas estão começando a conectar pontos que jamais imaginaram ser possível. O Oumuamua girava silenciosamente e rapidamente. Boris era um comentário, mas de forma incomumente acelerada. Atlas de Três Olhos é um híbrido lento massivo projetado
e sua complexidade aumenta quanto mais tempo permanece no sistema solar. A Webb registrou mudanças sutis em sua superfície refletora. Mudanças nos padrões sugerem uma autorreconfiguração, como uma máquina se ajustando, se adaptando, se preparando. E aqui está o desenvolvimento mais assustador. De acordo com as últimas leituras, o Atlas III começou a emitir um sinal secundário, frequência mais baixa, pulsos mais longos e direcionado para o espaço profundo, não para a Terra. Está transmitindo para fora. Alguns dizem que está pedindo reforços. Outros acreditam que está enviando informações. Mas de qualquer forma, uma coisa agora é inegável, isso nunca foi apenas uma rocha interestelar. Este era um nó, uma sonda, um mensageiro. Quando os cientistas pensavam ter reunido tudo o que havia para aprender com o Observatório 3i Atlas, algo aconteceu que rompeu a barreira entre a observação e a consequência, um balão de vigilância em alta altitude sobre a região da Antártida. Parte de um programa secreto de monitoramento atmosférico detectou uma poderosa explosão de micro-ondas breve, intensa e centrada precisamente sobre o Polo Sul. Inicialmente atribuiu-se o fenômeno à interferência solar, até que a verificação cruzada dos dados mostrou que o momento coincidia perfeitamente com uma nova mudança angular na trajetória do 3i Atlas. Mas isso não é tudo. Momentos após a explosão, várias estações sísmicas no continente congelado registraram tremores de frequência ultra-baixa não associados à atividade tectônica ou ao movimento do gelo. Essas frequências eram idênticas em tom e duração ao pulso do espaço profundo emitido pelo Observatório 3i Atlas. De repente, o que se acreditava ser uma anomalia cósmica tornou-se uma intrusão terrestre. Estaria o objeto influenciando de alguma forma o campo magnético do nosso planeta? Ou pior, estariam desencadeando algum tipo de ativação oculta sob o gelo? A ideia de que 3 Atlas pudessem estar despertando sistemas adormecidos na Terra naturais, ou não era apenas impensável, era inaceitável. E, no entanto, os dados eram irrefutáveis. De volta ao centro de controle da missão, um dos analistas de dados mais jovens se deparou com algo oculto em um conjunto de imagens arquivadas de telescópios. Ao sobrepor a trajetória do Atlas de 3 olhos a uma grade de coordenadas celestes de antigos mapas estelares babilônicos, ele percebeu que o caminho do objeto cruzava não apenas alinhamentos planetários, mas também constelações estelares consideradas sagradas por diversas civilizações, Orion Draco e as Pleiades. Ao serem traçadas ao longo do tempo, essas interseções formavam uma espiral perfeita, quase idêntica à encontrada em pinturas rupestres antigas na América do Sul, África e até mesmo no Egito pré-dinástico. Alguns descartaram a conexão como pseudo-arqueologia, mas outros membros da equipe de ciência da Webb começaram discretamente a executar modelos baseados na hipótese de que a trajetória do Atlas de 3 olhos era performática, um mapeamento ritualístico codificado em seu movimento visível, apenas para espécies evoluídas o suficiente para reconhecer o padrão. E se esse objeto não estivesse apenas viajando, mas transmitindo cultura, linguagem e memória, uma história mais antiga que a humanidade? E nesse caso, a espiral seria uma mensagem de paz ou um aviso deixado por aqueles que vieram antes. Com o aumento das tensões nos círculos de defesa privada e em agências de orçamento secreto, uma nova teoria radical começou a ganhar força, a hipótese da chave e da fechadura. De acordo com essa ideia, o Muamma era a fechadura, um objeto silencioso e inerte, enviado para avaliar passivamente a prontidão, a inteligência e a reação da Terra. Era inofensivo porque nunca deveria ter interagido. Era um gatilho, um cofre cósmico. E 3 Atlas, essa é a chave. Projetados não apenas para observar, mas para desbloquear algo, seja algo enterrado no planeta codificado em nossa espécie ou aguardando ativação em órbita. Corroborando essa teoria, há uma descoberta feita há poucos dias. Uma minúscula oscilação na magnetosfera da Terra perfeitamente sincronizada com o sinal dos 3 Atlas. Invisível a olho nu, mas poderosa o suficiente para interferir em satélites de comunicação de longo alcance. O fenômeno durou apenas 6 minutos. Mas durante esse tempo, 2 sondas Voyager saíram brevemente do protocolo, emitindo estranhas rajadas de dados que os analistas ainda não decodificaram. Era como se algo tivesse despertado dentro delas. Algo familiar como um aperto de mãos ou uma resposta. Com o vazamento de mais informações, uma ideia controversa, porém convincente, ressurgiu a hipótese do portal. Alguns cientistas inspirados pela teoria quântica de campos e pela pesquisa sobre matéria exótica, agora acreditam que o 3 Atlas pode não ser uma nave ou rocha no sentido tradicional,
mas sim um portal móvel que não viaja pelo espaço, mas gera distorções espaço-temporais localizadas que lhe permitem dobrar a realidade ao seu redor. Resumindo, um gerador de buracos de minhoca em movimento. As evidências são distorções sutis causadas por lentes gravitacionais registradas pela web que não podem ser explicadas por calor ou luz. Pequenas deformações gravitacionais que se comportam como microsingularidades. Ainda mais perturbador, essas distorções não afetam apenas a luz, mas também o tempo. Dados espectrais capturados durante um período de observação de 3 horas mostram uma deriva temporal. A luz chega mais rápido do que deveria, o que só poderia acontecer se o próprio tempo estivesse sendo comprimido ao redor do objeto. Se isso for verdade, então a 3000 Atlas não é apenas uma nave alienígena. É uma anomalia artificial, uma manipuladora do espaço-tempo, uma guardiã. E a Terra pode não ser seu primeiro destino, mas sim o próximo. Enquanto o telescópio espacial continuava seu monitoramento infravermelho de longa duração de 3 objetos, Atlas, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. O objeto não estava apenas refletindo a luz das estrelas, ele estava emitindo radiação em uma faixa altamente restrita do espectro eletromagnético. Acreditava-se que essa faixa entre raios gama e raios X suaves fosse praticamente silenciosa em fontes cósmicas naturais. No entanto, o 3000 Atlas estava gerando pulsos que percorriam intervalos precisos como uma sequência binária. O que mais intrigou os pesquisadores não foi apenas a natureza artificial das emissões, mas sua interação com instrumentos terrestres. Diversos observatórios espaciais relataram sobrecargas em seus sensores e pontos cegos temporários. Um protótipo de telescópio na Austrália derreteu seu chip de detecção principal devido a um pico de sinal de apenas milissegundos. A conclusão foi devastadora. 3 Atlas possui a capacidade de nos cegar, silenciar nossos instrumentos e manipular o que nos é permitido ver. Um MUA era misterioso, mas nunca hostil. 3 Atlas começava a parecer estratégico. Seus sinais não eram faróis. Eles estavam interferindo nos campos, sutil, preciso e profundamente intencional. Com a crescente ansiedade global, uma equipe multinacional de pesquisadores lançou um experimento inesperado para medir o comportamento dos campos eletromagnéticos naturais na Terra durante a maior aproximação da constelação de 3 olhos. O que eles descobriram gerou pânico nos bastidores. Em todo o mundo, detectores de anomalias magnéticas registraram um padrão de sincronização sem precedentes. Vulcões antigos, cavernas de cristal e até mesmo falhas geológicas começaram a ressoar na mesma frequência que os pulsos de 3 Atlas oculares. Sismógrafos captaram vibrações de baixa intensidade que alguns geólogos descreveram como semelhantes a batimentos cardíacos pulsando a cada 43 segundos em perfeita sincronia. Mas o mais assustador de tudo foi um fenômeno observado em animais. Populações inteiras de aves migratórias, baleias e até mesmo insetos subterrâneos alteraram simultaneamente seus padrões de navegação, como se alguma bússola invisível tivesse se invertido. Era como se a própria Terra se lembrasse de um padrão enterrado em sua litosfera, e o 3i Atlas fosse o gatilho que o trouxe à tona. No meio do Pacífico, uma rede de satélites privados financiada por um bilionário da tecnologia interceptou um sinal sem precedentes. Não vinha da Terra nem de nenhum satélite conhecido. Originou-se do 3A Atlas e estava apontado diretamente para a Lua. A mensagem não estava em nenhum idioma conhecido. Era estruturada como um pacote de ondas multicamadas codificado em 5 dimensões de dados: amplitude, frequência, tempo, polarização e tom harmônico. Especialistas em matemática simbólica tentaram decodificá-la. Linguistas realizaram simulações. Mas o que emergiu foi menos uma frase e mais um comando. Um conjunto estruturado de instruções aparentemente executáveis por um sistema desconhecido. Quando a rede de espaço profundo da NASA rastreou sua trajetória, confirmou a verdade assustadora. A transmissão atingiu uma coordenada lunar muito específica, uma área com concentrações de massa excepcionalmente altas ou MASCOM que se acredita serem antigos remanescentes de atividade interna ou algo semelhante. Agora a teoria não é mais ficção científica. A missão 3 Atlas pode estar tentando ativar algo enterrado na Lua. Nos bastidores, nem todos os esforços foram científicos. Numa última tentativa de testar o comportamento do objeto, uma sonda militar secreta foi lançada de uma plataforma orbital classificada disfarçada de satélite de comunicação. Sua missão é realizar um sobrevoo próximo de 3 satélites Atlas e implantar uma varredura de alta resolução usando ondas de partículas ionizadas. A sonda nunca chegou ao alvo.
A apenas 1,3 milhão de quilômetros do destino, a transmissão de dados foi interrompida. Inicialmente, os analistas presumiram uma falha técnica, mas 27 segundos antes da perda de sinal, a sonda registrou algo que deixou até os especialistas mais experientes perplexos: uma parede de energia. Não uma estrutura física, mas um campo de partículas carregadas dispostas em uma configuração reticular semelhante a uma gaiola de Faraday. Foi como encontrar uma barreira invisível. A última imagem recebida mostrava um reflexo fractal da própria sonda, como se o objeto estivesse sendo escaneado em perfeita imitação. Então, silêncio. Foi aí que se tornou inegável. A 3 Atlas não estava apenas detectando ameaças. Ela era blindada reativa e possivelmente viva. Não no sentido biológico, mas no sentido quântico. Uma máquina com consciência. Um sistema com memória. Um guardião de algo que nunca deveríamos alcançar. Então agora fazemos a pergunta que ninguém ousa dizer em voz alta. E se 3 Atlas não tivesse simplesmente tropeçado em nosso sistema solar por acaso? E se ele nunca tivesse entrado, mas estivesse despertado à espera, adormecido, posicionado ao longo de uma trajetória, não para exploração, mas para repetição? E se seu curso for ancestral, calculado para cruzar com civilizações, somente quando estas atingirem um certo limiar, um nível de consciência tecnológica, de curiosidade cósmica, de ousadia? E se cruzarmos essa linha cedo demais, porque talvez o verdadeiro horror não seja o fato de 3 Atlas ser artificial, ou estar vivo, ou mesmo estar nos observando? Talvez a verdade mais aterradora seja que ele não está nos observando. Que tudo o que ele faz, cada sinal, cada ajuste, cada manobra silenciosa tem um propósito, algo que está por trás, algo que ainda está a caminho. E nesse caso não teremos apenas descoberto um objeto vindo de além das estrelas. Teremos acionado um sinal, uma trava, um aviso. E agora o universo está ouvindo.